Olá, eu sou Alexandre Maron. E eu sou o Fábio Yabu. E esse é o Outsider, o podcast oficial da produção original da HBO. Outsider. Ah, nossa. Baseado no livro de Stephen King. Outsider. Outsider. Na obra de Stephen King, Outsider. Bom, a gente vai discutir nas próximas semanas a série Outsider, que é baseada no livro do King, né? E a gente promete o seguinte, a gente vai a cada episódio dar spoilers do episódio do qual nós estamos falando, né? Então, vamos falar hoje do episódio 1 e 2. Então, vai ter spoilers dos episódios 1 e 2. Que foram lá juntos, né? Isso. Se você não viu o episódio 1 e o episódio 2, então para tudo, vai lá, termina de ver os episódios, depois você volta aqui pra gente fazer aquela coisa gostosa que é discutir série, filme, coisa que a gente gosta. Não tem nada mais divertido, tá? Então a gente sempre vai tomar esse cuidado. A gente vai falar desse episódio e desse episódio. A gente não vai dar spoiler do futuro. Então, assim, se você não leu o livro, não tem problema, porque a gente vai respeitar para que você não seja surpreendido assim, opa! Né? Com alguma surpresa. E a gente pode garantir para você que vamos ter surpresas, né, Fábio? Até porque, como a gente ainda não viu a série toda, a gente está mais ou menos acompanhando o público, né? A gente não sabe o quão fiel a adaptação vai ser ao livro. Né? Então, possivelmente algumas coisas vão ser diferentes e tal. Mas, assim, eu acho que o primeiro e o segundo episódio, eles são bem fiéis mesmo. Bem fiéis. E fiéis no melhor sentido da palavra, né? Porque eu acho que as adaptações do Stephen King, elas exigem uma certa sensibilidade, né? Porque os personagens exigem, né? Às vezes as pessoas, elas ficam muito focadas no mistério, ou no vilão, ou nas coisas bizarras, e esquecem dos personagens, né? Isso. E já me adiantando um pouco, eu acho que Outsider, ele aborda muito bem essas relações, e por isso eu acho que me pegou tanto essa série. Então, peraí, vamos lá. Então, vamos organizar essa aqui. Vamos lá. Esse episódio é especial, porque fala dos episódios 1 e 2, de novo, porque a HBO exibiu eles juntos, mas você pode ver na HBO Go se você quiser agora. Para ouvir esse episódio de podcast aqui, tem que ter visto os episódios 1 e 2. Para começar, né, vamos arrumar a casa aqui e vamos dizer o seguinte, ó. Essa é uma série de terror do Stephen King, né? Então a gente vai tentar, já que é o primeiro episódio, vamos definir algumas coisas, ajudar você a se situar nesse mundo, né? Primeira coisa, vamos falar do Stephen King daqui a pouco, mas aquela coisa de que assim, é engraçado, né? Porque aqui no Brasil a gente costuma falar muito terror, mas o gênero acaba sendo definido como horror. Até por causa da conotação americana, né? Que terror e horror são coisas separadas, né? Acho que terror é uma coisa, pra eles, muito mais calcada no real. No terrorismo, né? No terrorismo, nas ameaças reais. E horror são, felizmente, ainda são as ameaças que não nos atingem, sobrenaturais, né? Sobrenaturais. Pois é. Então, vamos ao termo horror aqui. Os melhores filmes de horror falam dos medos do nosso tempo, né? Falam de medos primordiais, primais. E aí, eles vêm em ondas, porque eles acabam falando dos medos do nosso tempo, né? Então, eu sempre gosto de, quando eu vou conversar sobre isso com as pessoas, eu sempre gosto de falar assim, cara, teve um tempo em que os filmes de terror basicamente eram sobre monstros, né? Era a múmia, o lobisomem, os vampiros, né? O Drácula e tal, o Frankenstein, o monstro de Frankenstein, né? Aquela coisa toda. Os zumbis são um capítulo à parte que a gente fala daqui a pouco, né? Aí tem aquela coisa assim, enfim, tem outras, mas assim, vou para falar dos grandes grupos, assim. Aí tem o horror atômico, que é quando o mundo entrou na era do átomo, né? E aí tem aquela, uma coisa quase ludista, né? Um terror científico, né? As pessoas não conseguiam entender a tecnologia, e aí começou a surgir por causa daquele medo da ciência e da energia nuclear, das mutações, das pessoas morrendo, não sei o quê. Surgem aquelas coisas, tipo assim, a mosca não sei o que lá, o monstro não sei o que, né? Aquelas coisas todas. Sim. Aí, a gente tem também uma fase, por exemplo, da ameaça sem rosto, né? São vários filmes de terror em que a ameaça são monstros que pensam junto, como se fosse uma mente coletiva, né? Que tinha muito a ver com o medo do comunismo, né? Plantado naquela fase americana e tal, em Hollywood. Então, geralmente era assim, eram ETs que querem nos dominar e que formam uma comunidade. Sim, aranhas, assassinas, piranhas, abelhas. A gente está simplificando bastante aqui, mas é sempre legal assim, não é só isso, né? Sempre são coisas, às vezes, um pouco mais sutis, né? Então, assim, eram geralmente monstros que eram quase como se fossem colmeias, né? Com uma mente de colmeia e tal.
Era um inimigo coletivo sem rosto e era uma sociedade sem individualidade, né? Formava aquela... Eu lembro um clássico que eu vi quando era moleque, já teve algumas readaptações, é o Vampiros de Almas, né? Em que são umas plantas que vão tomando as pessoas e criam duplicatas delas, as duplicatas tomam o lugar delas, daqui a pouco tá todo mundo pensando junto, uma coisa bizarra, assim. A Hollywood tem um momento, você falou dos monstros, piranhas, também tem um momento que é um terror diferente, um terror misturado com suspense, que teve lá o tubarão, piranha, aquela coisa toda. Aí tem a fase da infecção, que são os anos 80, quando a AIDS surge e o medo das pessoas é assim, é uma coisa meio que elas nem entendem direito. De novo, sempre é uma coisa meio primal. Geralmente o diretor, quem escreve a história até tá tentando dizer isso, mas às vezes as pessoas não entendem nem porque que elas estão tão assustadas, né, com o que tá acontecendo, né? Sim, teve toda uma fase também de filmes de ebola, lembra? Isso. Nossa, quando teve o fenômeno, quando se espalhou a infecção, né? Sim, foi terrível. E é engraçado também, né, porque tudo bem que os vampiros ressurgem de tempos em tempos, né, eles ficam populares novamente e tal. Mas nos anos 80 era bem clássico, assim, né, a ideia do vampiro como uma forma de infecção, né, um poder infectado, né? E aí, né, tem aquela coisa do eles estão no meio de nós, que é um medo pós 11 de setembro, né? Que é o medo do imigrante, é o medo dos árabes, no caso, que os americanos chamam de árabes e tal. Então, de novo, quando eu falo americanos é porque é Hollywood, né? Então tem toda essa produção em que eles falam sobre esse medo do vizinho, né? Porque tinha aquela ideia das células adormecidas e tal. Então isso vai se materializar em histórias de terror em que pessoas que parecem comuns, normais, são monstros, né? De novo, sempre vai acontecendo esse tipo de coisa. No meio dessa história toda tem uma coisa meio fora da curva, que são os zumbis de novo, né? Porque os zumbis são... Eu adoro essa história dos zumbis porque os zumbis são os monstros politizados de Hollywood. Eles vão surgir com relevância em 68, com A Noite dos Mortos-Vivos. Do Romero. Que é um filme que tem um protagonista negro. Ele vai ralar o filme inteiro para salvar as pessoas, salva as pessoas e no final ele ainda é atacado pelos brancos que chegam e atacam ele. E é muito louco. Ele é transformado em zumbi, né? Ele é encontrado no armário, né? Uma coisa assim, o zumbi ele era visto como... Ele até vai virar uma metáfora da sociedade de consumo mais na frente diretamente no Dawn of the Dead, né? Que é o filme do Shopping Center. Mas no Noite dos Mortos-Vivos é uma discussão mais forte sobre a sociedade idiotizada, né? Tipo assim, as pessoas não pensam mais no que elas estão fazendo e tal, não sei. Mas é claro que tudo se junta, né? A gente vai chegando num ponto em que você revisita essas ondas e vai puxar o teu terror de lá. Eu acho que mesmo, principalmente no caso do Romero, na verdade, ele tem uma habilidade assim incrível, que eu acho que ele compartilha com o Stephen King, de usar esses monstros e essas metáforas, né? Pra falar de temas reais e temas próximos às pessoas, como se fosse uma parábola, sabe? Para que elas pudessem entender, como é o caso da crítica à sociedade de consumo, crítica a essa idiotização em massa, né? Mas acho que o Romero ainda mistura isso a um componente que eu acho que ele é muito único para o gênero de zumbis, né? Que ele meio que legitima a violência que existe em cada um de nós, sabe? Se você não foi transformado em zumbi, é ok, e às vezes é até necessário para sua sobrevivência que você pegue uma arma, né? Ou um machado, que seja um taco de beisebol, né, e arrebente a cabeça de um zumbi. É algo meio catártico, sabe? Pro cidadão médio. Né? É quase que uma chancela pra violência. Né? E tudo isso misturado a todas essas críticas maravilhosas que ele faz. Isso tudo é pra dizer que um filme de terror nunca é só um filme de terror, né? Sim, sempre ele sempre mais. Quer dizer algo mais, né? Os filmes bons, sobre a gente. Os filmes e as obras boas, na verdade, eles pegam esses medos primais, né, que é o medo do escuro, o medo do desconhecido, medo de uma doença, medo do seu vizinho, e usam isso como um condutor para falar de assuntos muito mais amplos, né, às vezes até de assuntos políticos, assuntos raciais, como é o caso do Romero de novo, né, o mesmo do Stephen King, ele fez em várias obras, então acho que é essencial para os dias de hoje. Já que você falou desse tal de Stephen King aí, vamos falar um pouco de quem é esse cara, né? Eu não vou ficar entrando em grandes detalhes aqui. Muito já foi dito sobre o Stephen King. Só para dar um contexto, o Stephen King, ele surge, na verdade, para o resto do mundo em 73. Ele era professor de literatura inglesa, professor de inglês lá numa escola americana e tal. Ele estava vendendo os contos dele. Ele já tinha escrito alguns romances e não tinha conseguido vender nada. E aí ele vende Carrie a Estranha em 73 para Doubleday.
e é o primeiro sucesso dele, já viram um sucesso. Tanto é que 3 anos depois já viram um filme, e é um filme que causou, em 76, é o filme do Brian De Palma, que termina naquele jeito mega sanguinário e tal. Também já teve várias readaptações em série, minissérie e assim por diante. Ele surge ali e já começa a imprimir essas características dele, né, de falar do terror transferido para o mundo real, né, de um terror que não é... Né, porque geralmente, vamos voltar de novo, Drácula, por exemplo, né? Aí geralmente é aquela coisa da pessoa que vai parar no castelo, aí fica presa no castelo. Não, ele tá falando da gente vivendo no nosso mundo normal, na nossa vida comum. A gente sai, liga o telefone celular, temos uma história dele, né, sobre os telefones celulares destruindo a gente e tal. Então ele vai falando realmente sobre esse cruzamento do normal com o anormal de uma maneira que é assustadora. Por quê? Porque eu lembro, assim, pra mim era uma coisa muito presente quando eu era criança, né? Eu vi uma coisa assustadora e eu ia pra luz, eu ligava a televisão, sei lá, a tecnologia, a luz, o liquidificador, o rádio, né, as coisas modernas, porque, de novo, a gente associava coisas antigas, ou isso parecia que era uma camada de proteção pra gente, né? Então, uma das grandes habilidades do Stephen King é ele falar assim, não, você não tá protegido por isso, a sua vida comum, ela tá exposta ao terror. E eu acho que isso é uma coisa brilhante que ele trouxe para esse terror nos anos 70. Isso é uma herança muito clara que ele tem também do Lovecraft, né? Isso. Que sempre abordou o terror e o desconhecido como ele até definia isso em alguns livros como ângulos, sabe? Que a gente não conseguia perceber. Tem alguns monstros dele, ele define, tipo, ele é um ângulo diferente. Você não consegue nem conceber o que é isso, sabe? Ele até diminui o público, sabe? Diminui a sua percepção da realidade justamente para poder mostrar o quão longe a gente tá da verdade e do desconhecido, né? E o Stephen King, acho que esse é um dos grandes legados que ele herdou do Lovecraft. E dali, de Carrie, né, temos uma carreira aí com mais de 60 romances, aí mais umas coletâneas, novelas e contos e tal, adaptações de tudo que a gente pode imaginar. Ele é acreditado em mais de 200 e tantas adaptações. Adaptações, hein? Fora... os livros, as séries, os quadrinhos. Tudo que a gente pode imaginar. Tudo. E ele parece estar se divertindo, né? Porque você vai vendo assim, tipo... O cara escreveu um monte de romance de terror. Aí ele escreveu não ficção. Aí, aos poucos, ele foi criando o universo ficcional, né? O Dark Tower, os próprios livros que ele começa a conectar. Aí... ele usou pseudônimo para escrever outras histórias, depois descobriram, aí ele essa história gera uma outra história, que aliás, eu confesso que quando eu ouvi falar do Outsider, eu achei que tinha até uma conexão com o Dark Half, né, porque ele faz uma história em cima do monstro criado pelo pseudônimo do escritor, né. Sim, na verdade tem conexão com outra obra dele, com outra série, que é Mr. Mercedes, é uma trilogia. Isso, a gente chega lá, boa. Então eu até achei que fosse... Pô, será que... Não, enfim, não era. E é exatamente isso, né? Ele tem esse romance, o Outsider, e agora essa série Outsider aqui, ela tá conectada na trilogia... Mr. Mercedes. Isso. Que é uma série bem calcada no mundo real mesmo. É um crime real, que enfim, não tem nada de sobrenatural, mas se passa no mesmo mundo do Outsider. Isso. E, de novo, é bem procedural, né? É bem uma coisa bem de investigação, item por item e tal. A gente pode dizer com toda tranquilidade que o Stephen King é o autor mais influente desse gênero. Todos os grandes autores que surgiram no segmento de horror, mas também no de suspense e tal, não sei o quê, de certa forma... são amigos dele, ou são seguidores dele, ou são admiradores dele de alguma forma. E é nessa brincadeira, sei lá, tipo, foi adaptado não sei quantas vezes, aí assim, um dia ele falou assim, vou testar o Kindle, aí criou um negócio só pro Kindle, vou testar a internet, aí criou uma série de historinhas em formato, tipo, um folhetim, e tornou disponível para todo mundo. Ele gosta de experimentar, sempre gostou de testar coisas novas, passou por um monte de coisa. O Stephen King, de certa forma, ele é quase que o estereótipo daquele autor de sucesso que você vê em filme, quando alguém fala um autor de sucesso milionário, que todo mundo conhece, ele é quase esse cara, né? E qual é o estilo dele, né? Eu falei um pouco disso, mas vamos tentar definir melhor esse estilo do Stephen King, né? Então, tem algumas pessoas que até nem concordam muito que ele seja um autor de terror / horror, né? Porque ele tem uma obra tão vasta, né? E, obviamente, os livros e as obras de terror
são as mais conhecidas, mas ele tem coisas incríveis, como, por exemplo, o Shawshank Redemption. Isso. Né? Conta Comigo, que são obras... São 4 histórias num livro só, e dessas 4, 3 deram origem a Apt Pupil, o Shawshank Redemption, que é o... A Espera de um Milagre, que rendeu um filme maravilhoso, que acho que todo mundo assistiu. E o Conta Comigo, né? Também igualmente maravilhoso. Então, assim, dali já saiu isso aí, e era ele brincando com um gênero diferente. Engraçado porque ele não é um escritor enfadonho de que você vai lendo a prosa dele, não é uma prosa que não vai a lugar nenhum, mas é uma prosa que de uma forma gostosa ele começa a se deixar levar e começa a te contar mais coisas, mais coisas, mais coisas. Aquela pessoa interessante que você não imaginava, às vezes você encontrar, começa a contar a história pra você. Quando você vai ver, passou 6 horas e você tá lá, e ele conta outra coisa, outra coisa, outra coisa. Ele tem essa característica, né? Sim, tem alguns livros dele que chega assim no absurdo de que, por exemplo, se um personagem entra numa sala de espera, sei lá, num hospital, por exemplo, ele tá passando o programa do Jerry Springer na TV, sabe? E ele descreve, tipo, tudo o que tá acontecendo, a história de cada personagem que tá naquele programa do Jerry Springer, e aí depois, na hora do comercial, entra um outro personagem na sala de espera e fala: o senhor pode entrar, sabe? E aí começa o mistério. Mas aí já foram 10, 15, 20 páginas. Bom, e seguindo a sua própria definição, então eu vou restringir a definição, tá? Não vamos dizer o estilo do Stephen King. Vamos falar então um pouquinho do estilo do horror do Stephen King. Acho que é mais preciso. Você concorda comigo, em parte pelo menos, que talvez uma... É que assim, eu defino isso assim como é um horror que está tocando o mundo real. É um mundo real que a gente consegue reconhecer, vai. Porque é esse meu ponto. Porque, em geral, né, de novo, se eu for lá contar a história do vampiro Drácula em 1800 e tanto, eu vou te mostrar aquele mundo e aí acontece alguma coisa e tal. Então, supostamente, o sobrenatural sempre vai tocar o natural. Mas acho que a principal característica para a gente, até porque ele é um chutor do nosso tempo, é essa coisa de que não é uma história de época necessariamente. Ela sempre se passa hoje e ela sempre vai lidar com as coisas que você hoje tem como suas âncoras de segurança, né? Sim, eu acho que outra característica muito importante dele é que, independente da obra, você entende o tamanho do mundo, sabe? Tudo bem, ele até tem a Terra-média dele, né? Mas, assim, é verdade. Que é no caso da Torre Negra, né? Que é um livro bem, bem amplo, uma obra muito, né, expansiva, mas mesmo em contos menores, mesmo nas histórias em quantidade de palavras menores dele, você entende que aquilo faz parte de um mundo muito grande, sabe? Que muitas vezes tem regras parecidas com o nosso mundo, mas tem fendas, sabe? Tem portais que te levam pro extraordinário, e tudo isso permeia as histórias de uma maneira muito natural, sabe? Enfim, obviamente ele tem muita coisa escrita e nem tudo tem o mesmo nível de qualidade, mas acho que tem um patamar que ele não desce, sabe? Isso. Todas as histórias são muito legais, assim, e principalmente aquelas que se interligam, né? Mesmo que de maneiras mais sutis, né? Você vê um personagem que aparece aqui, que ele é citado em outro livro, ou em outra história, ou algum sobrenome que se repete. Por exemplo, personagem de Conta Comigo, com It, sabe? Que acontece, aí você fica, será? Sabe? E algumas coisas ele fala, outras não, então isso é muito legal também. Mas ele faz claramente de propósito, né? Bom, então assim, demos uma geral no Stephen King. Vamos fazer o seguinte, desde que a gente começou a ver os trailers da série, a gente viu ali que 2 rostos aparecem, só que um deles é mais conhecido das pessoas em geral, que é o Jason Bateman, né? Que já é um ator que as pessoas já estão acostumadas e tal, é o cara legal. Mr. Nice Guy. E aí, eu acho bem interessante ali, né? E acho que é o motivo pelo qual também a HBO já colocou os 2 episódios logo de cara, né? Porque já constrói bem essa situação e já, acho que define melhor, os 2 episódios juntos definem melhor o que a série pra gente, ou pelo menos cria uma expectativa mais clara, né? Porque o Jason Bateman, se você tiver desavisado e assistir a série sem saber direito de onde ela veio, você vai achar que é uma série sobre o Jason Bateman lutando contra o sistema, né? Uma coisa do tipo, assim. Porque ela começa muito como um episódio de uma série policial, de investigação procedural, como... Parece uma série como... CSI. Que no caso, na verdade, poderia ser outra, né? Que é o GBI, que é Georgia Bureau of Investigation. que tá lá, o cara tá usando, tem a sigla, né? Sim. Que é o CSI deles ali.
podia ser um Law and Order, né? Que é uma série bem assim, você vê tudo bonitinho, o cara investigando, tem o promotor, tem o investigador, eles estão sentando para conversar. Mostra toda aquela estrutura, né? A estrutura da justiça americana, como funciona. Isso. Desde a coleta de provas até testemunhas e a própria investigação em si. Isso. E eu gosto porque, de novo, tem uma conexão com uma série mais realista dele, né? Com uma trilogia mais realista dele. E eu acho que de novo, nada do Stephen King é por acaso, né? É como se ele falasse assim, eu fiz aqui tudo bonitinho e tal, agora deixa eu ferrar toda essa construção que eu fiz sobre essas coisas que a gente usa como referência de segurança, né? Sim, até tecnologia, técnica, procedimentos, tudo isso aqui que a gente usa para sentir que a gente, tamo bem, né? E aí ele pega e tira o teu chão, quando ele mostra que mesmo um caso que parece aparentemente perfeito, você acompanha toda a investigação, né? Então a gente tem, por exemplo, o Ben Mendelsohn fazendo Ralph Anderson, que é o detetive que está investigando e que vai pegar o Coach T lá, o treinador, que é o Jason Bateman. O Ben Mendelsohn é legal porque é um ator bacana que você já viu em um monte de lugar, é um ator que você sempre sabe que dali vai sair coisa boa, porque ele já fez um monte de coisa, ele já fez história, drama histórico, drama shakespeariano, já fez um monte de coisa bacana, teve até em produções grandes, tipo assim, ele é o Skrull Talos, né? Capitã Marvel, na Capitã Marvel e no Homem-Aranha. Irreconhecível, né? Tá engraçadíssimo, maravilhoso, né? maravilhoso. Ele tá no Ready Player One, do Steven Spielberg, né? Que também é baseado num livro super popular. Ele tava no Rogue One, por exemplo, né? Do Star Wars e tal. Então o cara tava em um monte de produção legal e aqui ele tá como também uma chancela de qualidade. Então é um protagonista, é um personagem forte que a gente vai acompanhar. Esse cara cria ali um personagem interessante. Então, beleza, colocamos aqui o tabuleiro, Stephen King, história de terror, os dois atores ali que são os mais visíveis na história. Vamos dar uma olhada nessa história da qual a gente está falando agora? Fora um baita procedural, né? Fora Isso. Uma história de detetive e investigação criminal. Pois é, e aí essa parte interessante. Então, o Ben Mendelsohn é o Ralph Anderson, né? Que é o detetive. E a gente vai ter aqui, esses 2 primeiros episódios, eles constroem o quê, né? Esse cara é colocado num caso horroroso, né? Uma criança encontrada em condições horríveis, né? Que no livro é bem descrito e a série cuidadosamente, porque afinal de contas ela é visual, né? Ela toma mais cuidado, mas ela vai mostrando que é algo horrível, né? A criança foi deformada, enfim, coisa horrorosa. Então ele dá de cara com um caso, mas que supostamente é um caso perfeito, né? Tem DNA e tem digitais, tem testemunha, tudo quanto é tipo. Mas é engraçado porque, assim, eu juro pra você... Enfim, claro que a gente tá informado de que é uma trama sensata do Stephen King e tal, mas você olha e fala assim, cara, mas é possível que uma pessoa cometa um assassinato desse tipo e ela simplesmente passa na frente de todo mundo que é possível na humanidade. Esse cara é o pior assassino que existe, porque ele foi passando na frente da criança tal, do fulano, não sei quem, ele passa... Ele é pego por câmeras, né? Fora todas as evidências. É o pior assassino que existe. Mas aí ele joga um outro componente, que é a história... Ele tem um álibi muito bom. Mas então vamos lá. Esse cara, ele monta um caso perfeito. Ele tem todas as evidências. E a gente vai vendo, né? Item por item. Ele é super sério. Ele é meticuloso, né? Ele vai interrogando cada pessoa. Você não vê ele roubando no caso. Não. É um investigador íntegro, né? Mas ao mesmo tempo ele traz uma nuance, esse personagem, porque o caso em si, ele ressoa muito com o Ralph pessoalmente. Isso. Sabe? Porque ele tem um filho cuja história vai ser explicada, né? Que também foi treinado pelo Terry. Então ele se viu muito próximo ao caso e se envolveu de uma maneira muito passional por aquilo, né? E é justamente dessa certeza dele de que foi o Terry e com evidências tão fortes, justamente vem o maior conflito dele. Né? Porque aos pouquinhos começa a surgir aquelas rachaduras na convicção dele. E se não foi o Terry? Né? E quando aparecem as primeiras evidências contrárias, né? Que são tão fortes quanto, isso. Ele tem o álibi, ele tem tudo que ele tem de um lado da investigação que o acusa, né? Que aponta tão fortemente para ele também tem do outro. Porque ele também tem testemunhas, ele também tem digitais em outro lugar, enfim, ele é filmado, né, por câmeras do hotel onde ele estava. Então, assim, o próprio Stephen King, ele define essa obra com aquele paradoxo filosófico, né? O que acontece quando um objeto objeto indestrutível contra um objeto imparável, né? O que acontece quando eles se chocam. Isso aí. Né? E, enfim, a história também fala desse medo
que eu acho que é um medo muito real que a gente tem hoje, sabe? O que acontece se tudo aquilo no qual a gente acredita não for real, sabe? O que acontece se essa ciência na qual a gente confia e acredita e calça o nosso próprio senso de realidade começar a ruir, sabe? Então, e tudo isso vai se desdobrando de maneiras como nas melhores histórias do Stephen King, imprevisíveis, né? Não apenas no personagem principal, nos personagens principais, mas em todo mundo ao redor deles, né? Você vê como aquilo afeta a família do Terry, a família do Ralph, enfim, o advogado. Uma coisa legal que você falou. A família do Terry é o protótipo de uma família feliz, né? É ele, a mulher, as filhas, de manhã, um café da manhã legal, batendo papo, conversando, eles vão fazer coisas, eles se divertem, eles riem, eles brincam, tá tudo certo, né? Aí corta pra família do Anderson e ele tá deitado naquele quarto, sofrendo, porque ele tá remoendo a morte do filho, né? Que teve câncer. Sim. Né? São duas pessoas saindo de lugares completamente diferentes, né? E em pontos muito diferentes da carreira também, né? Porque o Ralph, ele já tá meio, não vou dizer de saco cheio, mas ele já tá cansado de tanta tragédia, de tanta morte que ele viu, de ter, enfim, tá passando ainda pelo luto do filho. Isso. Né? E o Terry tá, assim, como dizem nos jogos americanos, tá no top of his game. Né? Até porque ele é um treinador Ele também. É uma celebridade na cidade, Sim, né? Ele é um Mr. Nice Guy, todo mundo ama. Então, assim, a gente começa desses dois personagens e ele vai criar esse paralelo mesmo, né? Enquanto o Terry vai seguindo seu dia maravilhoso, em que ele vai treinar as crianças, ele vai pro jogo e não sei o quê, você vai vendo o Anderson fazendo toda aquela investigação, putz, item por item, pessoa, e só uma coisa horrorosa, né? O crime horrível, as pessoas falando, detalhes horrorosos, tudo é doloroso, tudo é ruim, tudo é... E aí ele vendo, cara, mas esse cara... E aí você vê uma coisa que eu acho que é uma nuance psicológica muito importante ali, que é assim, então quer dizer que esse cara que é feliz tem tudo, tem o que eu não tenho, inclusive, que eu perdi, né? Essa vida perfeita e tal, não sei o quê, mas esse cara é um monstro. É quase como se a pessoa procurasse, né? Uma falha. Sim. De caráter. E ao mesmo tempo uma válvula de escape para as próprias angústias dele, né? Mas enfim, ele tá baseado em muita evidência. Ele consegue colher várias evidências. Ele mesmo se surpreende com o quanto o caso é fácil. O caso está fácil ao ponto de que o promotor fala assim, vambora. Vai lá e busca o cara. Vamos prender esse cara logo e tal. E ele não quer nem prender ele pessoalmente porque ele tem medo até de quebrar a cara do Terry Maitland lá, que é o Jason Bateman. É engraçado, você tem toda essa construção. E eu acho que de novo, é porque os dois episódios estão sendo exibidos juntos, porque essa construção toda é mega importante pro que deve vir a seguir, que a gente já tem a pista no final do segundo episódio, a gente fala disso daqui a pouco, mas essa construção toda é o quê? É um castelo que está sendo construído aqui, que vai sendo desmontado no segundo episódio, né? Você vai passar o primeiro episódio construindo esse castelo, para no segundo episódio ir destruindo ele pouco a pouco e acabando com as convicções do Anderson, né? Primeiro episódio, por mais que tenha álibi e tal, todo álibi que aparece, ele vai lá e, cara, mas a minha teoria tá certa. A digital do cara é a digital do cara. Não sei o que, não. Só que ao mesmo tempo ele faz isso, né? Ele vai lá ver a digital do cara, o cara realmente estava lá. Por mais maluco que seja, o cara estava em dois lugares ao mesmo tempo. Então acho que ele passa a falar assim, peraí, o que eu tenho que descobrir agora é como é que esse cara fez pra estar em dois lugares. Isso tem que ser uma armação. Esse cara montou um crime perfeito. Acho que ele fica mais motivado ainda, né? Por tudo e tal. E aquilo vai fazendo ele ficar mais desesperado na busca, né? De prender o Terry. Fala assim, cara, esse cara é um gênio do crime. Né? Mas uma coisa que eu acho interessante também nessa história é que, enfim, quando você pesquisa um pouco mais, eu também gosto muito desse assunto de investigação criminal e tal, você descobre que o sistema e que os métodos científicos de investigação, eles não são perfeitos. Não são mesmo. Por exemplo, digitais, elas podem ser plantadas. Pode. DNA pode ser plantado. Pode. E mesmo a gente vê nos filmes, por exemplo, aquele advogado que chega com aquele saquinho ziplock, sabe? Sei lá, com uma unha, com um fio de cabelo, e fala que está a prova, né, de que você estava no tal lugar, em tal hora. Mas assim, ainda que essa evidência seja real, ainda que esse fio de cabelo, que essa amostra de DNA seja da pessoa, você descobre que mesmo os exames hoje mais modernos, eles não são 100% eficazes, sabe? Não é, assim, é ciência, mas ela também é sujeita a erros, né? E também, assim, acho que tem uma coisa muito importante que a gente tem que ter em mente, que é o seguinte, né? Os fatos, as evidências sozinhas, elas podem dizer várias coisas, né? Então, é que nem eu falei, tipo, se você tem evidências de que o cara estava aqui cometendo um crime e tem evidências de que o cara estava lá em outro lugar, você tem que preencher as lacunas para montar uma história. Uma das coisas também interessantes que eu aprendi
lendo sobre esse processo, né, é a ideia de que o caso construído por um promotor, enfim, pela investigação e tal, as evidências ficam a serviço de uma tese construída pela acusação. Exato, é quase que uma conta de chegada às vezes, né? Isso, exatamente, às vezes é uma conta de chegada. O cara começa a ter uma convicção de quem é o culpado ali, e aí ele começa a buscar evidências que corroborem a tese que ele construiu. Aquele viés dele, né? Isso aí. É quase um viés de confirmação, né? Então, assim, é claro que, enfim, supostamente deveria ser melhor do que um viés de confirmação puro, porque você está realmente baseando ele em evidências que você colheu e tal, não sei o quê, da maneira mais correta possível, né? E aí é engraçado porque, de novo, toda essa técnica, toda a ciência e todos os frameworks, todos os processos de trabalho, eles supostamente teriam que servir para evitar que você também vá numa direção completamente maluca e faça uma besteira, né? E quando você olha para esse tipo de coisa, você fala assim, cara, é incrível, né? Porque se você olha para isso e você entende como é a lógica da construção desses casos e de como funciona, você quase remonta à filosofia mais primal, mais primordial, né? De que essa verdade objetiva, ela não existe realmente, exato, né? Porque todos somos observadores, então ninguém consegue enxergar essa verdade objetiva. Nenhum de nós consegue observar. Nem quem está vivendo a história consegue observar a realidade objetiva. E essa é uma coisa que escapa para as pessoas, em muitos casos, né? E eu acho que isso fica lindamente ilustrado na maneira como ele vai construindo esses 2 episódios. Então a gente vai acompanhar todo o inferno do Maitland, né? Que até é bom lembrar que se você não viu nenhum trailer, não viu nada, a dúvida é legítima, né? Você mesmo fica assim, cara, não é possível, né? Só que aí você sabe que é uma história do Stephen King, você começa a imaginar que tem algum elemento que vai acontecer e tal. Não, ele vai puxar seu tapete. E é importante dizer que, se estamos numa história do Stephen King também, esses elementos, esses sistemas todos criados e tal, para nos dar essa sensação de segurança, eles estão ali para ser subvertidos e para ser questionados e para ele falar assim, olha, não é assim, amigão. Você acha que você está seguro aqui? Eu vou puxar teu tapete, como você falou. Então, acho que isso é muito importante. Então, esse primeiro episódio ele é importante para isso. Olha, eles fizeram tudo certo. Eles fizeram a investigação. Quando o cara viu que o outro fulano estava num vídeo... Aliás, é uma curiosidade importante, né? O vídeo que na série... É o Terry Maitland indo numa conferência sobre liberdade de expressão para as pessoas e tal. No livro é uma palestra, né? É uma palestra do Harlan Coben, que é amigo que é amigo do Stephen King. Sim. É um autor de suspense e tal. Ele vê aquilo tudo, ele não rouba, não. Ele vai lá, ele vai colher um livro, vai tentar ver se acha uma digital. Ele vai tentar... E aquilo vai deixando ele um pouco inseguro. Que vai gerar, no segundo episódio, uma cena memorável, né? Em que o Anderson vai sentar com o Terry Maitland e eles vão ter uma conversa que eu acho uma cena sensacional. Que é brilhante, né? Porque no primeiro episódio, você vê como aquela história tocou o Ralph quando ele prende o Terry e pergunta, né? Você tocou meu filho? Ou foi só o Frank, né? E o Terry fala, mas, tipo, how dare you, né? Como você se atreve a me perguntar isso, né? E no segundo episódio ele responde essa dúvida dele. E eu acho que é uma cena interessante porque, de novo, você vê como é que são bons atores e uma boa direção, né? O Terry, ele vai e fala assim, seu filho era maravilhoso. Resumindo aqui, seu filho é um garoto incrível, seu filho é um garoto corajoso, seu filho tinha uma fibra, não sei o que lá, ainda bem que eu toquei nele. É maravilhoso, assim. Essa mesma cena, lida pelo pai... Dependendo de como o pai estiver olhando aquela situação, ele pode ficar assim, você está ameaçando? O que você está querendo dizer com isso, né? Ela é extremamente ambígua, né? Peraí, você está dizendo que você tocou no meu filho, então? E aí, né? Você fala assim, caramba e tal. Mas a cena, se você olhar como uma pessoa que, porque gosta do Jason Bateman, está sentindo piedade pelo Jason Bateman e acredita que ele não é culpado, você fala assim, tá vendo, seu canalha? Você está... Então é muito bem escrita e muito bem interpretada pelos dois, né? Eles estão ali... Tudo, né? É uma sinfonia, né? Desde a atuação dos dois, que fica uma coisa meio dúbia, você não sabe se o Terry vai mostrar os dentes, ou se o Ralph vai dar um soco nele, né? E até a própria direção de fotografia, que fica uma coisa meio escura. A luz em cima do Terry, ela sempre fica oscilando, assim, sabe? Mostra ele como um personagem sombrio, assim. Exatamente. Você fica na dúvida
se o Terry é um gênio do crime, um psicopata completamente calculista, né? E isso eu acho, de novo, uma coisa muito forte de como eles construíram esses 2 primeiros episódios. Porque ele vai ali, né? A gente termina o primeiro episódio naquele momento que ele tá dentro da prisão e você vê que ele tá sendo ameaçado, você tá um pouco temendo por ele. E aí você vai vendo que, assim, você vai tendo aquela sensação de, cara, é uma injustiça e tal. Quando ele vai chegar, quando eles vão levando a gente, aí tem essa cena, e eles vão levar a gente pra frente do fórum, né, onde vai acontecer a audiência e tal. E aí você vai ver uma coisa interessante, né? E realmente o Stephen King estava discutindo isso. Esse livro ele foi lançado 2 anos atrás, né? Aí você vê como o Stephen King é adaptado rapidinho, né, gente? Esse livro é de 2 anos atrás, claro que ele estava escrevendo antes, né? E a gente está falando de um livro que fala também sobre a repercussão, né, dos acontecimentos, né? Todo mundo já assume que ele é culpado, né? O Terry, ao ponto de que tá todo mundo ali protestando, com ódio dele, achando que ele é um monstro. Tá vendo? Esse cara é um monstro. Todo mundo achou que ele era bonzinho e tal. E a gente viu, em paralelo, a família sendo dizimada, né, pelas circunstâncias, né? A família da vítima, né? Então, primeiro morre a criança, aí a mãe fica completamente numa cena memorável desesperada. Também, né? Que a gente até comentou, né, dessa coisa, desse hábito americano, né, de servir um jantar, né, durante o velório da pessoa. Como isso é uma coisa cruel, né? Ainda que as pessoas levem a comida, né? Sempre tem essas cenas que é a família depois tendo que lavar a louça, por exemplo. Lavar a louça, sabe? Depois de uma morte, né? Sim, nossa, cara. Então ele vai a mãe se vai, aí o menino fica desesperado, e aí é ele que vai atirar no Terry numa cena também desesperadora. Essa cena é interessante porque primeiro você não sabe que é ele exatamente, se a gente desconfirma, você não sabe que é ele. Aí você vê, da maneira como eles desenharam a cena, não parece que o Terry tá só ferido, né? Parece que vai dar tudo certo ainda, você ainda fica na dúvida, porque ele não mostra assim o Terry saindo, mó sangão. Sim. Ele toma um tiro na perna, parece, mas você não vê que onde o tiro pegou direito, você vê só ele caindo. Você fala, não, vai dar tudo certo. Aí você vê o Anderson matando o cara e descobrindo quem ele é. Ah, é o garoto. Aí você volta pro Terry e você vê ele indo embora. E as últimas palavras dele são... Não fui eu. Não fui E aí... ferrou. Só a nível de curiosidade, a gente não vai aqui também ficar comparando as 2 obras e nem apontando as diferenças entre elas, né? Mas essa cena no livro é muito interessante porque, nesse momento, o Ralph pergunta pro Terry. Uhum. Né? Ele tá no leito de morte dele e o Ralph pergunta, foi você? Tamanha angústia dele, né? Tá vendo lá o personagem morrer, né? Todo o caso dele literalmente desmoronar, né? Ele pergunta, foi você? E a resposta é a mesma. Tipo, não fui eu. Mas é engraçado isso, né? Porque muda completamente a intenção. Porque no livro, você coloca o Ralph como agente, né? Você fala, o Ralph vai perguntar. E é engraçado, porque no livro você pode estar dentro da cabeça do Ralph, coisa que você não pode estar na série, né? Então você coloca o Ralph como um personagem que está agindo e está perguntando ativamente, cara, você me conta, por favor, e tal. E eu acho muito interessante a opção, e eu acho que é uma opção mais emocional, de você ver ele deliberadamente falando assim, caraca, eu não acredito que eu vou morrer e eu não fiz nada. Sim. Né? É muito fácil. Você mudar esse eixo, até porque a gente vai ter na série ampla oportunidade de ver o Ralph questionando todo o caso dele, né? Mas eu acho essa diferença muito interessante sobre quando você toma uma decisão desse tipo, né? E eu acho que visualmente e emocionalmente o Jason Bateman, né, desesperado e dizendo, cara, não fui eu. Né? E aí se abre... Corta o seu coração de um jeito, porque eu acho que quando você vê ele perguntando, acho que é quase como se a sua pena estivesse nele. Não, o cara tá morrendo. Então acho que eles habilmente na adaptação transferiram um momento emocional pro Jason Bateman, querendo dizer antes de morrer, não fui eu, não fui. Quase como salvar o legado dele, salvar a família dele, né? Porque sabe que a família vai sofrer muito com isso tudo e tal. Mas ao mesmo tempo, esse episódio, ele já abre margem para muitas outras dúvidas. Isso. E aí daí pra frente, né? Porque aí ele, inclusive, é o momento que faz a apresentaçãozinha e dali pra frente o castelo de cartas começa a ruir. Sim. Isso. Mas eu confesso que ainda ficou pra mim a dúvida de que aquele realmente era o Terry. Em qualquer um dos 2 momentos. Porque, mas assim, a gente tem uma indicação importante visualmente na série que a gente não citou agora de propósito até agora. Elemento, porque existe aquele cara, aquele ser estranho com uma cara totalmente claramente deformada que tá
nas sombras, observando de perto, mas de longe. Quase saboreando, né, o momento. Saboreando. Sim. E acho que é uma questão que a gente, no final, a gente faz um apanhado das questões que a gente está deixando nesse momento, né? Mas eu acho que isso é bem curioso, né? Porque ali naquele momento, a gente vai se perguntar o seguinte, peraí, vamos dizer o seguinte, vamos dizer que não seja nem algo sobrenatural, vamos dizer que o Terry tenha um irmão gêmeo, um sósia. Um irmão maligno. Então, de qualquer maneira, só morreu um dos dois. Qual a gente tem que se perguntar, mas não está resolvida essa situação. Acho que essa coisa que me surgiu quando eu vi, quando a história passou na minha frente, eu falei, se for o Terry, não acabou aqui, e se não for o Terry, também não acabou aqui, então a gente está realmente, realmente o gancho sendo montado. Ainda, né? Pois é, exatamente. E aí, a partir dali, ele começa realmente, até motivado, né, pela resposta do Terry, seja pela resposta ou seja pela afirmação do Terry de que não foi ele, aquilo ajuda ele a falar uma coisa errada. Não é possível, alguma coisa está muito errada aqui. E aí ele começa essa jornada que a gente imagina aqui que vai ser a jornada do detetive tentando investigar um caso. Por quê? Porque, inclusive, em seguida, ele já é questionado, ele deu um tiro, então ele já é tirado do caso, ele já vira um detetive que já não pode mais atuar, tem que entregar a arma, né? Porque é normal, está sendo questionado. Né? Ele tem que passar por aquele processo terapêutico, né? Isso. De conversar com um profissional e, enfim... Isso aparece bastante em filmes, né? Ou séries. E aí, tem uma outra cena que eu acho que é mega importante, que eu acho sensacional, que é quando ele convence o advogado do Terry, enfim, da família, né? E aí ele convence ele a convencer a Marcy, que é a esposa do Terry, né? A viúva. Ou não, né? Ou não. Não sabemos. Se ele não tiver morrido. Ele convence ela e fala assim, eu preciso conversar com ela. Né? Que é uma posição horrorosa, né? Porque por mais que ele possa achar que ele está errado de alguma maneira, ele ainda vai ter que fazer perguntas em que ele coloca ela na posição de demonstrar que pode ter sido Terry. E aquilo para ela é inaceitável, porque ela conhece o homem dela, ela conhece o marido dela, o pai das filhas dela. E mais do que isso, né? Porque, enfim, o próprio Stephen King fala, né? Que dentro de cada um de nós existem várias pessoas, sabe? E é dessas pessoas que ele fala nos livros dele. Isso. Ele fala, por exemplo, eu escrevo essas coisas horrorosas, essas pessoas fazendo essas coisas horríveis, porque essas pessoas moram dentro de mim. Isso aí. Mas eu não posso fazer nada com elas. Mas se eu coloco azar de vocês, ou sorte de vocês. Né? Exato. Mas se eu coloco elas num livro, né, tá tudo bem. Isso. Né, mas o Stephen King acredita muito nisso, e acho que muitos personagens dele também acreditam. Eu acho que esse é meio que o papel do Ralph, sabe? Por mais que as evidências apontem, né, tanto para a culpa quanto para a inocência do Terry, né, o papel dele é questionar os dois lados, porque ele sabe que existe alguém ali. Isso aí. Existe outra pessoa, né? E o papel da esposa, né, é justamente proteger o Terry que ela conhece, mas além disso, ela traz mais evidências. Ela fala, não, a gente estava em tal lugar. Ela corrobora o álibi dele e já começa a apresentar um monte de evidências e testemunhas. Não, a gente estava no hospital tal, porque o pai do Terry está internado lá. É um hospital... Que coisa que a gente não sabia até agora. Exato. Né? Porque ele faz uma pergunta crucial e fala assim, mas pô, por que vocês foram passar férias naquele lugarzinho ruim? Quer dizer, enfim, por que vocês foram passar férias naquele lugar específico? Não era um lugar de férias, né? Não era Orlando, né? E aí, pela primeira vez, a gente descobre que o Terry tem um pai, tá com... Um hospital psiquiátrico, tá internado. E aí eu acho essa cena é deliciosa, porque ele vai fazendo as perguntas e ela tá já impaciente, né? Tipo assim, não, olha, eu vou embora. Não, chega, Boa tal, noite. não sei o quê. E ele fala, vocês foram no restaurante tal? Alguma coisa fora do comum aconteceu? Ela, não. Aí você ouve aquela vozinha da filha, a Jessa, né? E ela fala, teve o corte do papai. E aí é bom a gente parar, porque a gente tem que lembrar, porque, de novo, é uma das cenas que eu conheço gente que entrou em pânico, porque a cena da filha do Terry e da Marcy no quarto, olhando para o escuro, para a cortina no escuro, é a cena que matou do coração quase umas 3 ou 4 pessoas que eu conheço. E as pessoas ficaram apavoradas e elas ficaram assim, que diabos é essa série? Então, a menina que está vendo coisas estranhas no escuro, né? Será que é aquele cara com o rosto distorcido? Será que é o Terry do mal? Será que ela tem alguma percepção da realidade? Será que ela tem uma percepção? Será que é só uma fantasia de criança? Porque crianças veem essas coisas, né? Então essa criança vem e com aquela vozinha fala,
mas tem que ver o corte do papai. E dali surge uma coisa que a gente também não tinha visto até agora, que ela vai contar que o pai estava no hospital tal, e que alguém cortou o pai dela. Teria e ele sido achou que super estranho, um enfermeiro e tal. E só isso, né? É um corte. Aí a própria Marcy fala, grande coisa, foi um corte. Aí a gente passou, mertiolate, sei lá, fez o curativo, e aí ficou tudo bem. Vida que segue. E voltamos pra casa. E a vida continuou. Sim. Daí. E é muito legal, né? Uma coisa tão boba, e aí tá lá o Ralph. E essa cena, ela soaria quase como uma cena pra despistar se a gente não terminasse o episódio indo pra aquele celeiro no meio do nada. E aquelas roupas que, assim, ele não mostra os detalhes das roupas, né? Mas, enfim, parece umas roupas jogadas ali. Mas tem aquela fivela de cinto. E a fivela, né, de cinto que a gente ficou rebatendo. Ele aparecia com aquela fivela e tal, não sei o que, no vídeo e tal. E aí você vê que alguma coisa vai acontecer. E eu, confesso, eu temo pela sorte daquele rapaz naquele celeiro. Porque ele olha pra trás e fala assim, esse cara vai dançar. Eu já começo a temer pela sorte desse rapaz, desse pobre rapaz naquele celeiro ali. Não sei o que vem a seguir. E aí, seu Yabu? Bom. O que você está sentindo com relação a esses 2 primeiros episódios? O que você amarra daqui? O que eu mais gostei desses episódios foi realmente como começa como uma história de detetive, né? Um procedural. E depois, aos poucos, ela vai se desdobrando para essas... Eu não vou nem dizer para o sobrenatural, porque aí, até o segundo episódio sabe, tá, né? Tudo aberto. Exato. Pode ser sobrenatural. Pode ser um monstro, pode ser uma pessoa, pode ser uma consciência, pode ser viagem no tempo. Até porque já tivemos histórias do nosso amigo Stephen King com viagem no tempo. E é um tema que ele gosta muito. Ele adora. Né? Pode ser uma fenda na realidade, né? Que é como ele aborda em Qual é a explicação disso? A gente não sabe ainda. Mas a gente sabe que tem, né? Mas todas as cartas estão na mesa. Todas as cartas estão na mesa. E ele meio que ele vai jogando com essas expectativas, né? O tempo todo. Isso foi o que eu achei mais legal. Pegando essa tua deixa, é bom lembrar o seguinte, né? Esse romance dele foi tido como uma volta à boa forma. É super importante dizer isso, porque a crítica foi muito favorável a esse romance. Todo mundo gostou muito da história. É um romance longo, é um dos maiores romances dele nos últimos, sei lá, mais de uma década, quase 20 anos. 40 páginas, acho. É um romance longo, denso, muito bem escrito. Então estão todos os componentes lá. E por conta disso, né, é muito legal assim, é um livro escrito por um autor prolífico, mega conhecido, um gênio do seu segmento. E justamente por isso, é o que você falou, todas as cartas estão na mesa. Qual vai ser o truque que ele vai usar aqui? Qual vai ser a carta que ele vai puxar, né? Isso é uma coisa legal. Será que é um duplo, que nem no Dark Half? Será que é uma viagem no tempo, que nem no 22, não sei o que lá? Será que... Ou um Terry que veio de outra dimensão. Né? O que diabo está acontecendo, né? E é claro que tem um ser ali, imagina, pode ser um despiste total, né? O que é esse outsider, né? O que é outsider? Esse outsider é o quê? Fora da realidade? Fora do mundo? Fora do tempo? É o Terry? Não é o Terry? Né? Acho que todas as cartas estão na mesa. Será que o Terry botou alguém no lugar dele, que por isso estava dizendo não fui eu, e essa pessoa morreu? Então, cara, esse final desse segundo episódio, e tudo está acontecendo assim, tipo, legal. Não sei se não veremos o Terry novamente. Não sei se o Ralph Anderson vai rapidamente seguir as pistas importantes. Não sei o quanto de realidade, não sei o quanto de terror, não sei o quanto de terror com ficção científica. É uma coisa assim que eu fiquei assim, tipo, olha, que bom, ainda bem que eu... E eu vou te dizer uma coisa engraçada, porque isso é uma coisa muito boa do Stephen King. Ele tem uma série de fórmulas, mas ele também é muito... Uma das fórmulas dele é ser um pouco imprevisível, né? Você às vezes acha que você... Agora eu sei o que vai acontecer, e ele te dá uma rasteira, e você fala, não, eu não acho. Ele faz. E outra... se é que a gente pode chamar assim, outra fórmula dele é também ir introduzindo os personagens aos poucos, né? Muitas vezes tem personagens que entram no segundo ato, sabe? Ou no meio do segundo ato. No terceiro, não. Mas sempre aparecem personagens novos, né? E o elenco dessa série, dessa história, ainda vai se multiplicar e muito. Tem personagens muito importantes chegando ainda, né? Personagens muito legais, do próprio King verso, né? Das outras obras dele. Então, assim, daqui pra frente, gente... é ladeira abaixo e só melhora. Bom, acho que por hoje é só, né? Acho que a gente tá amarrando aqui, estamos deixando todo mundo desesperado, vamos deixar todo mundo desesperado aqui, com expectativa. Mas eu acho que, assim,
dada a qualidade da direção, do que a gente viu até agora, a adaptação. Das atuações. As atuações. O elenco é muito bom. Sim. Eu tô muito animado com o que vem pela frente, assim. Eu acho que a gente tem aí uma série bem interessante, bem assustadora, porque tem muitas possibilidades, porque a Jessa tá vendo coisas, né? E a gente também tá vendo coisas, E a gente tá vendo coisas. Não são só as visões que ela teve no quarto, mas aquele personagem misterioso. O que quer que seja, se aquele personagem é um monstro, é o Terry, é um viajante do tempo, é não sei o que, é alguém, enfim, qualquer que seja, esse personagem, ele tá em vários lugares. Ele observa a morte do não sei quem, ele observa o Terry se dando mal, ele observa o Terry sendo preso, ele observa a Marcy com a casa invadida. Assim, isso, aliás, é um comportamento assustador, mas parece ter um viajante do tempo, né? Se você olhar bem. E ao mesmo tempo também tem uma coisa de serial killer, né? Isso, porque os serial killers também gostam de revisitar as cenas do crime. Não dá pra saber o que vem pela frente. Pode ser qualquer coisa, gente. Então, preparem-se. Nas próximas semanas, a gente vai vir aqui e vai discutir episódio por episódio. Vamos especular com vocês. Teorias, suspeitas. Vocês podem encontrar a gente e conversar com a gente no Twitter à vontade, que a gente vai estar aqui também ansiosamente discutindo. Eu adoro assistir os episódios na noite em que é exibido para todo mundo. Eu gosto também de ficar ali tweetando e ver as pessoas reagindo e tal. Vocês me acham no @Alexandre Maron. E você, Yabu? Em @Fábio Yabu. Então é facinho. Fábio Yabu é com Y, né? Fábio YABU. Yabu. Fábio Yabu. A gente vai estar por aqui e vamos nos preparar, porque teremos muitas emoções. São 10 episódios. A gente já matou 2. Tem coisa 8 pela frente. Um abraço para todo mundo e até o próximo episódio. Valeu, gente. Ambev.